frente aqui, não vou olhar para o lado. Olha para o Instagram, que a outra câmera está do lado. Nós estamos transmitindo ao vivo no Instagram e no Facebook. Seja muito bem-vinda, Márcia. Pedir para o pessoal ir mandando aquele aviãozinho, convidando aquelas pessoas que hoje essa live vai ser maravilhosa, maravilhosa. Super honrada com esse convite, muito obrigada. Eu já vou apresentar aí a doutora Márcia. Doutora Márcia é fisioterapeuta especializada, pós-graduada, doutora. Ela é doutora em ciências da saúde, especializada em sexualidade, em fisioterapia pélvica. Quer falar mais alguma coisa sobre a sua formação? Não, eu trabalho com saúde da mulher, é a minha área de expertise, Andréia, e eu estou naquele processo da vida aí que a gente está aprendendo, né? Que a gente está crescendo, aprendendo como lidar com a nossa sexualidade. E lá na nossa experiência no Espaço Íntimo Fisioterapia, que é a minha empresa, a gente cuida muito da sexualidade feminina, e desses aspectos que invadem. Eu estou muito feliz de participar do Plenitude Sexual, porque é uma honra estar aqui hoje com os seus seguidores. Estou muito grata. Eu fico muito feliz aí. Pessoal, como eu falei para vocês na nossa live, quem está aqui pela primeira vez, levanta a mãozinha aí para eu saber. Quem está acompanhando as lives desde o começo, vai falando aí quem está assistindo as lives com o marido, com a parceira, com o parceiro, para eu saber quem está aí com a gente. Eu falei numa lives anteriores sobre a questão da plenitude sexual, quais seriam os pilares. E um dos pilares mais importantes, além do emocional, do autoconhecimento, seria a gente preparar o nosso corpo para que a gente possa desenvolver, ter a plenitude sexual. E vocês lembram que eu falei para vocês sobre a importância da gente fazer atividade física, da gente dormir bem, comer bem e preparar a nossa musculatura íntima. E eu prometi para vocês que eu ia trazer uma pessoa muito legal para falar para vocês sobre isso, sobre como preparar a nossa musculatura íntima. A sexualidade é um ato físico e emocional. Então, quando a gente cuida desse físico, a gente aumenta a nossa energia emocional, aumenta a nossa energia sexual. Então, eu quero que a Márcia conte para a gente aí um pouco do que é essa ginástica íntima, como ela funciona um pouquinho, para a gente poder começar essa conversa, para o pessoal entender que muita gente nunca ouviu falar. Tá certo, Andréia. É exatamente isso que você falou, né? Quando você fala da plenitude sexual, você falou do sono, né? Do bem-estar emocional, do quanto tudo isso é integrado, né? Integrativo para que a gente exerça uma sexualidade plena, né? O trabalho da ginástica íntima, o trabalho que a gente executa para exercitar a região íntima, ele é voltado para gerar essa conexão. Porque acontece muito, muito na nossa vida, na nossa realidade pessoal, que a gente tem uma região da nossa intimidade do qual a gente não tenha tanta conexão com ela, tanta percepção dela. É muito comum no dia a dia, na correria, e também no fato da gente passar muito tempo sentado, né? Nós humanos evoluímos, né, para o sentado, porque a gente evoluiu para o de pé e evoluiu para o sentado. Então, a gente faz com que essa região tenha menos fluxo de sangue, que ela fique mais comprimida, a gente usa mais roupas apertadas, a gente passa mais parte do nosso tempo ainda possível, né, ou de perna cruzada, né, se movimentando pouco. Então, essa região ela sofre uma ausência de informações sensoriais, de fluxo de sangue, de estímulo para essas células. A ginástica íntima ela tem o objetivo de despertar, de conectar você com uma parte do seu corpo que precisa ser estimulada, que precisa ser enriquecida, nutrida de fluxo de sangue, nutrir aquelas células. E o trabalho da ginástica, ele não é só para fortalecer uma musculatura, mas ele é muito mais para integrar, para fazer com que você perceba o seu corpo e a sua sexualidade. É um trabalho lindo. Eu sou apaixonada, né,
Ter uma consciência, né? Uma consciência corporal. Exatamente. O fundamental é você desenvolver a consciência. Se você fizer uma analogia, por exemplo, com uma dançarina, a pessoa que sabe dançar, se ela aprende um passo de dança novo, ela executa aquilo com uma facilidade incrível. Uma pessoa que não dança leva um certo tempo, mas também aprende. Mas a questão é que quando você tem consciência corporal, você, né? Aquilo flui, acontece com você. Então, quando a mulher começa a exercitar a genitália dela, o homem também pode fazer exercícios e deve fazer exercícios para a região genital. Quando você executa essa ginástica, você melhora essa conexão com o corpo, exatamente isso que você falou, essa consciência corporal. E aí, quando você está na intimidade sexual, quando você está vivendo a sua vida íntima, você tem ali um tecido altamente conectado com você. Então, isso é muito importante do ponto de vista de saúde, né, de integração, você com o seu próprio corpo. Com certeza. A gente hoje vive com uma desconexão muito grande, né, da gente. Uma falta de consciência corporal. Eu sou sexóloga há 26 anos e eu conheci o pompoarismo aqui na nossa região. Você está aí no Rio de Janeiro. Aqui na região de Minas Gerais, nós temos Araxá e temos a Dona Beija, né? E ela ficou famosa porque ela conseguia exercitar essa musculatura íntima. Eles falavam na época que era o tal do fenômeno alicatinho. E que isso enlouquecia os homens. E desde então ela se tornou uma das prostitutas mais procuradas naquela época, devido a ela ter essa consciência de que ela tinha esse poder de movimentar essa musculatura íntima. Então, assim, nesses anos todos, na minha época que eu comecei como sexóloga, não existia a fisioterapia urogenital. Quanto tempo tem que a fisioterapia entrou nessa área, que, assim, é uma coisa mais recente, né? Não tem esses anos todos que eu atuo. E eu fui estudando pompoarismo, eu sempre ensinei isso para meus pacientes, tanto homens quanto mulheres, me ajuda a tratar a sexualidade. E há um tempo eu comecei a ter essa possibilidade de ter uma fisioterapeuta para me auxiliar muito mais essa coisa toda, que é muito melhor quando você pega um profissional que vai te ajudar, aquelas pessoas que têm essa dificuldade, né? É verdade. O pompoarismo, ele é uma técnica muito voltada para o prazer. Uhum. E eu gosto muito do pompoarismo. Tem essa coisa essa coisa de que é voltada apenas só para o sexo, mas ele traz uma consciência corporal gigantesca, porque sexo já é uma coisa assim que a gente precisa de estar ali presente no ato, vivendo aquela experiência, né? E o pompoarismo, na hora que você está executando uma contração vaginal ali para sentir mais, ou para promover mais um prazer, ou para gerar uma sensação nova, isso faz com que você esteja presente ao que você está fazendo. A mulher não está ali tendo uma relação sexual pensando na roupa que ela esqueceu de estender na máquina, por exemplo. Ela está ali, se ela está contraindo, se ela está prestando atenção, se ela está prestando atenção na sensação que ela está gerando e que ela está tendo, ela está mais presente. A fisioterapia na região perineal, na região pélvica, ela já é bem antiga, mas ela é já voltada muito para a obstetrícia. Na minha época de graduação, a gente não tinha nem a disciplina no curso, ela era uma disciplina eletiva, você fazia uroginecologia e obstetrícia, eu não era saúde da mulher. Quando eu me formei, eu fui dar aula de saúde da mulher, uma coisa que eu não tive na faculdade. Na faculdade. Que começou a despertar isso. Então, assim, a gente tem essa questão da sexualidade em torno de 15 anos, mas a fisioterapia uroginecológica e obstétrica, ela já tem muito, já data de muito mais de 20 anos. Então, assim, mas cuidando das questões urinárias, fecais, e da parte de preparação parto, pós-parto, muito mais voltada para essa área materna. Até porque o cenário da mulher era outro, né? Há 20 anos atrás, nosso cenário sexual não tinha preocupação com prazer. Ninguém preocupava com prazer feminino. Mulher servia o homem. Exatamente. A sexualidade da mulher era voltada para ter filho e para dar prazer ao homem. Não existia uma questão Na década de 80, isso começou a ter uma mudança muito grande, né? A gente começou a ter eventos históricos que modificaram isso. Viagra foi algo que fez mudar o comportamento sexual, a AIDS fez mudar o nosso comportamento sexual. Então, isso também fez com que os estudos no cenário feminino, do prazer feminino, mudaram bastante.
Isso é muito interessante. Assim, desculpa. Quando a gente fala de pompoarismo, né, e de ginástica íntima e de exercícios íntimos, o pompoarismo é uma técnica que a gente faz muito para gerar prazer, para trabalhar com essa questão do sexo. A ginástica e os exercícios, eles atingem a área sexual, Andréia, mas eles também têm uma função muito mais também tratativa, de reabilitar, de cuidar de uma incontinência, de cuidar de uma fraqueza muscular. Então, eles também têm uma função terapêutica mais evidente do que o pompoarismo. O pompoarismo inclusive de manter essa musculatura, né? A gente não precisa esperar perder para a gente trabalhar essa musculatura. A gente pode manter o nosso corpo jovem quando a gente utiliza a ginástica íntima desde cedo, né? Eu ia até te perguntar, a partir de que idade você recomenda que se possa fazer esses exercícios, buscar esse tipo de alternativa para poder fortalecer aí a musculatura íntima? É ótima a tua pergunta, essa pergunta é maravilhosa. O que acontece? Bom, você é uma profissional da área da sexualidade, então é a melhor pessoa do mundo para falar sobre isso. A gente não tem nenhuma formação em educação sexual, né? A gente não aprende sexo, ninguém pega a gente pela mão. É raro quando você tem um pai ou uma mãe que te ensina sexo como ele é. Então, o que acontece? A gente tem pacientes no consultório, 18, 19 anos, que têm disfunções sexuais. E quando a gente avalia ali, essas meninas e mulheres, elas não têm a menor consciência corporal. Quando você pede para contrair a vagina, ela contrai qualquer coisa, até a testa, mas ela não consegue contrair a região perineal, ela não tem consciência corporal. Do ponto de vista de perda de força muscular, de perda de tônus muscular, a gente vai ter na casa dos 25, 30 anos uma alteração na matriz de colágeno que dá suporte ao assoalho pélvico. O assoalho pélvico a gente fala muito em músculo, a fisioterapia fala muito em músculo, mas 70% dele é um tecido conjuntivo denso que precisa de movimento para ficar ativo, que é fáscia, que a gente chama, que é como se fosse uma segunda pele, Andréia. E essa segunda pele, essa fáscia, ela precisa de movimento desde sempre, porque ela só se nutre, só entra água nela com movimento. Então é muito importante, desde sempre, a gente ativar isso. O ideal seria que a gente tivesse um processo de educação sexual verdadeiro, não é ensinar a colocar preservativo, nem prevenir DST, mas que seria um processo, desde muito jovem, a gente aprender a utilizar a musculatura perineal. Até porque o pompoarismo é ensinado para as mulheres que utilizam essa técnica, né, no Oriente, com 9, 10 anos de idade. Elas aprendem ali. Quanto mais cedo você aprende algo, muito melhor você executa. Então, do ponto de vista concordo. Do ponto de vista de prevenção, você pode pensar numa faixa de 25 e 30 anos, do ponto de vista de educação sexual, desde que ela comece a apresentar sinais de maturidade sexual para entender, né, o corpo dela. Então, 18, 19, eu não sei porque eu não boto idade para sexo, né? Mas a gente sabe que existe uma idade do qual a mulher apresenta uma maturidade que ela começa a entender o que é sexo, né? O que é o corpo dela, como aprender a se proteger, a respeitar o espaço dela. Porque quando uma mulher ela sabe o que ela quer, o que ela gosta, ela sabe dizer não. Quando você não sabe nem falar não, né? Esse é um grande problema. Então, às vezes, eu vejo que na sexualidade precoce, a falta de saber o que você quer é um problema muito grande, né? Então, quanto mais cedo eu acho que você entra com informação e educação, eu acho que seria ótimo, entendeu? Isso. Eu tenho percebido, assim, que desde quando menstrua, quando começa a ter esse movimento do útero, esse movimento todo, se você começa a praticar, você vai conseguir manter esse assoalho pélvico mais saudável, né? Tem até uma pergunta aí, se pode se ensinar esses exercícios do pompoarismo, exercícios íntimos para uma adolescente de 17 anos. É o que eu falo, dependendo, sempre com uma boa conversa, explicando, porque esses exercícios, de alguma maneira, eles estimulam o desejo, né? Então, é importante que a gente ensine, sim, mas que também converse com esse jovem, que isso vai movimentar essa região íntima. E o exercício, ele dá aquele aguçamento do desejo ali. Então, esse adolescente, esse jovem também vai ter que aprender a lidar com isso de uma maneira madura, né? Exatamente. É isso que eu vejo. Né?
Tem que ter a maturidade da idade, não da idade da carteira de identidade, mas a maturidade que ela possa entender isso. Vai ser 17, vai ser 16, mas eu acho que ela tem que ter uma idade para entender, né, essa sexualidade dela, como funciona. Porque mexe no corpo, né, Márcia? Assim, o que eu percebo claramente é que esses exercícios mexem com o nosso corpo, mexem com a nossa libido. Você estava falando dos benefícios. Eu tenho uma lista enorme aqui, mas eu vou deixar você contar para nós aí os benefícios que a ginástica íntima tem, porque as pessoas sempre ligam ao pompoarismo, sempre ligam a dar prazer para o homem, só que o pompoarismo, a ginástica íntima é muito mais que isso, é o mesmo fortalecimento. Você tem aquela imagem aí que vocês costumam explicar sobre o assoalho pélvico, o que é isso? Você tem aí no consultório? Eu estou em casa. Entendi. Eu estou em casa. Mas, olha, eu faço uma imagem e mando para o teu stories. Se você quiser, a gente faz um trabalho para você ter lá nos seus stories, para os seus seguidores aqui acompanharem isso. Né? A gente manda uma pelve, uma foto para você colocar nos seus stories. Tem muitos benefícios, sim, né? A questão do pompoarismo. Há muitos anos atrás, eu recebia muito no consultório encaminhamento médico para fazer pompoarismo, quando a paciente tinha, às vezes, uma disfunção a ser tratada. E aí a gente via assim, nossa, o pompoarismo as pessoas conhecem muito mais do que a prática clínica, né, os exercícios. E por que a gente não fala mais do pompoarismo? Por que a gente não trabalha mais em cima disso? Até porque ele é tão popular. Porque a gente tem um certo preconceito, porque a história que você falou da dona beija, da sexualidade vista como uma forma de prostituição, sempre foi colocado o pompoarismo como uma questão de prostituição apenas sexual para dar prazer ao homem. Mas não é. Não é. É uma técnica de autoconhecimento. Muito mais que isso, né? Muito além. Porque assim, Andréia, aquilo que a gente estava falando, ninguém ensina sexo pra gente. Ninguém fala assim, olha, é assim que faz. Nem para o homem, nem para a mulher. Né? Ninguém ensina muito. Como é que deve ser feito, como é a penetração, como é que é o prazer. Vai meio que no instinto. Hoje a gente tem a pornografia, né, ao alcance dos nossos dedos, na tela do celular, na tela do computador, que você acaba tendo um outro estereótipo que a gente sabe que não é tão real. Mas o pompoarismo é uma técnica que ensina o sexo. Ensina a penetração, ensina os movimentos com o quadril, ensina as posições sexuais, ensina as formas como você faz para ter prazer, para você gerar e sentir prazer. E quando você executa a contração da musculatura, você leva automaticamente para essa região um aumento de sangue, né? Porque você está mexendo ali e aí você precisa de mais fluxo sanguíneo. Com esse fluxo sanguíneo, você tem um aumento de temperatura da região. Isso torna até mais prazeroso. Você faz com que os tecidos neurais, né, os responsáveis pela informação que chega ao cérebro de sensibilidade, eles fiquem ativos, você aumenta a sua percepção. Como eu já falei, também faz com que você fique pensando mentalmente naquilo que está acontecendo ali embaixo. E não estimula até a parte bioquímica, né? A parte hormonal. Deixa eu só fazer um pedido aí, pessoal. Gente, quem for fazer pergunta, tem uma caixinha de interrogação embaixo. Coloca as perguntas aí especificamente, que é mais fácil da gente enxergar do que no que está rolando, porque às vezes rola e a gente não vê a pergunta. Então, se vocês colocar na caixinha, eu abro e passo a pergunta aqui, ou para mim ou para a Márcia responder. Tá ótimo. E aí, Andréia, tem muitos benefícios o pompoarismo, né? Tem essa questão do autoconhecimento, os exercícios voltados para a região íntima, para o assoalho pélvico. Na mulher, eles ajudam a melhorar também a questão das cólicas. Então, as mulheres, quando fazem os exercícios voltados para o assoalho pélvico, elas conseguem melhorar as cólicas menstruais. A gente melhora e muito a questão da dor, em vários aspectos, com exercícios específicos para a dor. Tá? Porque quando você trabalha essa consciência corporal, você normaliza o que a gente chama de tônus, que é essa questão da base, né, de como a musculatura e os tecidos estão. Então, você ajuda muito nesse aspecto. Nos homens, tem uma coisa muito interessante. Ajudam a controlar a ejaculação, ajudam o homem a ter um controle da ejaculação, então ajuda aquela coisa dele conseguir segurar um pouco mais, né? Ajuda a melhorar a ereção, os exercícios voltados para o cenário masculino. Então, o homem que tem um déficit de ereção, ele também consegue melhorar isso. Isso é muito importante, porque não é farmacológico, é natural.
Então, você pega... Porque é importante que isso faz parte de um conjunto, né, Márcia? Que as pessoas já acham, vai para a internet, já pega as técnicas. Hoje mesmo, um paciente aqui aprendeu tudo errado na internet e estava fazendo tudo errado. Então, assim, é muito importante você ser acompanhado por um profissional responsável, que sabe o que está fazendo, e faz parte do processo. Nada cura sozinho, né? Perfeito. Porque as pessoas acham que é só fazer pompoarismo, vai lá, vai curar tudo, vai resolver tudo, vai resolver a dispareunia, vai resolver a ejaculação precoce. Não, ela faz parte se for usada na hora adequada, da maneira adequada. Por quê? Porque cada indivíduo é único. Então, existe a hora exata de você entrar, tem que fazer um acompanhamento semana a semana desses exercícios, da parte emocional, de como é que estão, de todo esse processo. Eu uso como ferramenta o tempo todo, mas faz parte de um conjunto. E as pessoas na internet ficam, às vezes, vendendo isso como se fosse a pílula mágica e ainda fazendo coisa errada. Um paciente meu estava tampando a uretra, segurando, contraindo, tampando a uretra durante 10 segundos, 10 vezes, quer dizer, segurando tudo errado. Então, assim, por quê? Porque vai para a internet, pega as coisas de forma errôneas. Então, é muito importante, assim, que saber que a ginástica íntima também é como se fosse um personal. Você vai ser acompanhado, vai ser organizado, você vai ali vendo o progresso da pessoa, e aí sim vai ter o resultado, senão você fica se automedicando e vai ter um resultado errado, né? Exatamente, exatamente. Eu sou bem reticente com relação a curso online, né? Eu acho que tem coisa que você não pode generalizar. Então, por exemplo, você até consegue, às vezes, fazer um trabalho de educação online, mas você não consegue tratar pessoas, seres individuais, da mesma forma. Então, não tem mulher igual, não tem homem igual, não tem jornada sexual igual, experiência igual. Como é que você vai prescrever um exercício igual para todo mundo? Não tem como você fazer isso. Então, você criar essa possibilidade de pegar as coisas na internet e trazer para a sua realidade, ela pode trazer um problema. Então, não é raro, infelizmente, a gente pega muita paciente no consultório que fez algum curso e apresenta algum problema relacionado ao curso, porque você pode desenvolver uma hemorroida se você fizer uma coisa errada, um plicoma, que é uma pele que sai do ânus, você pode favorecer algum órgão, alguma víscera interna perca a sustentação dela. Então, você precisa ter essa consciência de que não adianta pegar na internet que vai servir para você. Saber exatamente o músculo, saber exatamente como fazer, ter esse acompanhamento, perceber o resultado e acompanhando, isso faz muita diferença, né? E por isso eu venho acompanhando seu trabalho há muito tempo, vendo as suas lives, vendo todos os seus vídeos e percebendo essa sua seriedade do seu trabalho, e por isso eu escolhi você para estar aqui nesse momento. Obrigada, Andréa. Inclusive, tem fisioterapeutas pélvicos da cidade que divulgou o seu trabalho, que também gostam de você. Eu percebi isso aqui em Uberlândia. Então, assim, é muito importante isso, essa seriedade, esse compromisso e essa individualidade. Porque um casal, quer dizer, nunca vai ser igual, se a mulher não é a mesma 2 dias seguidos, imagina mulheres diferentes. Eu estava falando isso para os meus pacientes, que eu sempre peço para a paciente acompanhar o ciclo, perceber como é que ela funciona cada dia do ciclo, fazer um calendário para ela se conhecer melhor. Eu falo, se uma mulher funciona diferente todos os dias, imagina tratar todas as mulheres de maneira igual. Então, isso é uma coisa muito complexa. Eu acho que a gente tem... o meu objetivo é exatamente isso, levar informações sérias, existem alguns exercícios básicos que dá para fazer, só que mesmo assim, se o músculo for errado, isso gera um problema, né? É verdade. Você tem razão. Eu não sou nada assim, é que parece que você não quer que as pessoas falam assim, mas as pessoas fazem curso porque elas precisam trabalhar e divulgar isso. Eu não sou contra as pessoas trabalharem, a fazerem as coisas dela. Só que quando você faz mal à saúde de alguém, a gente tem que ter esse crivo, sabe? A gente tem que avaliar isso. Se pode prejudicar, é melhor não fazer. Se for prejudicar 1 em 1000 que você vendeu o curso, já é o suficiente para você não fazer. Porque uma pessoa que faz errado, que ela precisa de mais atenção, ela está se prejudicando. Então, a saúde da gente, ela é muito delicada. A gente está vivendo isso agora, a gente está vendo como a gente é frágil.
Então, para que a gente vai investir nosso tempo, nosso dinheiro para fazer algo que ainda vai trazer um prejuízo futuro? Então, não tem exercício igual para todo mundo. É preciso que sim, que você olhe essa questão do acompanhamento profissional, um trabalho voltado para você. Quase todo país tem bons profissionais para tratar, né, para fazer esse trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, assim, eu acho que tem um sentimento muito grande envolvido, Andréia. E a gente acaba, você também, porque quando a gente começa a lidar com o outro, né, você está cuidando da vida do outro, da saúde do outro, você está cuidando daquilo que é mais importante para essa pessoa. Então, não dá para a gente achar que dá para todo mundo fazer o mesmo exercício da mesma forma. Assim, a gente trabalha com exercícios íntimos, com a ginástica, que seriam os exercícios íntimos de uma forma mais popular, e com o pompoarismo, que é uma técnica mais voltada para a sexualidade. Muitas vezes a gente leva uma mulher que chega no consultório com um quadro de dificuldade de penetração, e a gente trabalha com ela vários exercícios, e às vezes na segunda, terceira sessão eu ensino a ela uma manobra do pompoarismo que ela usa para diminuir a dor no ato sexual, porque a nossa relação sexual é muito vai e vem, né? Além de ser totalmente voltada para penetração, que não é sexo, apenas penetração, a gente também consegue reduzir essa questão muito do vai e vem do pênis na vagina. Então, a gente consegue fazer com que, com as manobras que ela faz ali, e que o homem também consegue mexer o pênis dentro da vagina dela sem entrar e sair, se ela tem ali uma atrofia vaginal, se ela tem ali uma dor, ou uma questão muscular, que a gente chama de dispareunia, ou uma outra disfunção qualquer, uma vulvodínia, que é uma outra disfunção neural, esse vai e vem, ele incomoda, ele irrita a mulher, ele causa dor. Então, as contrações ali, elas ajudam o casal a ter prazer sem piorar a situação disso. E também aquele sexo só vai e vem é meio repetitivo demais, né, Andréia? Para a mulher, principalmente, não é a movimentação adequada, né? Eu ensino também todo esse trabalho, eu ensino o homem como chegar a fazer o caminho da mulher e a mulher como fazer o caminho do homem, né? Porque nós somos diferentes, não adianta o homem querer fazer na mulher o que ele gosta e nem a mulher querer só fazer no homem o que ela gosta. Então, exato, é importante a gente entender isso. Então, como eu trabalho há muitos anos com vários urologistas e vários ginecologistas, então eu tenho pacientes dos dois sexos e trabalho o casal, então eu preparo um para o outro. Então, esse trabalho é muito legal e, assim, dentro da individualidade de cada um, porque tem algumas pessoas que não querem determinadas coisas. Então, quando a gente está trabalhando com o casal, é importante isso também, a gente saber até que ponto cada um consegue ir, até que ponto cada um está disposto a flexibilizar aquilo que já foi aprendido, porque a gente vem com muita coisa aprendida, né? Então, como lidar, quer dizer, antes de fazer qualquer exercício íntimo, nós temos que ter uma consciência íntima, né? Conhecer essa região vaginal, conhecer essa vulva, conhecer onde estão os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, conhecer toda essa região, eu acho isso fundamental também, né? E assim, André, desculpa, pode falar. Pode falar. E assim, né, o básico, às vezes, só dela conhecer isso que você está falando, ela já consegue fazer um monte de coisa. Só dela se conhecer, saber o que ela tem entre as pernas, sabe? Conhecer os lábios, conhecer o clitóris, conhecer por onde sai o xixi. Só disso, esse trabalho que você faz já causa uma transformação gigantesca. Tem pessoas que não sabem a diferença da vagina e da uretra, né? Exatamente. Não, assim, sabe que existe, mas às vezes não sabe onde que é, quando olha é confuso. Então, esse autoconhecimento é muito importante. E os homens, como eles são muito fálicos, muitas vezes eles não conhecem o próprio corpo. Eles não têm nenhuma consciência corporal. Então, ele vai usar um exercício, por exemplo, da internet, mas ele não conhece o próprio corpo, ele não conhece os sinais do corpo, de como é que ele sabe que ele vai ejacular, não sabe nada. Ele não conhece o corpo. Aí, às vezes, eu pergunto isso para o meu paciente, como é que você sabe que você vai ejacular? Aí a coisa já está lá, no ponto de iminência ejaculatória, não dá tempo de fazer mais nada. Você entendeu? Já está lá no ponto de iminência. Então, já não dá tempo de fazer mais nada. Então, quando você tem uma consciência do seu corpo, e a ginástica íntima ajuda muito isso, você conhecer não só a região do seu corpo, mas quando você começa a fazer essa ginástica, você começa a perceber que você tem um corpo interno, porque as mulheres,
por elas menstruarem, elas têm muita consciência desse corpo interno, né? A cólica, a dor, tá sangrando, tá descendo, tá isso, tá aquilo. Ela percebe tudo que vai acontecendo dentro dela, pelo menos a maioria, mas às vezes ela não sabe o ciclo dela. Mas o homem não tem essa consciência, porque ele não tem essa variação tão grande. E eu trabalho muito essa consciência corporal com o homem para poder ele aproveitar a ginástica íntima, porque senão ele não vai aproveitar. Aí, às vezes, ele vai contrair, vai expulsar, aí vai ficar mais rápido ainda. Já tive vários pacientes que usaram a ginástica íntima, o pompoarismo, pela internet, e acabaram ficando mais rápidos do que estavam, porque eles estavam expulsando a ejaculação. Então, tudo tem o momento certo para usar, e essa consciência, esse trabalho é feito por um profissional competente, especializado, inclusive nem psicólogo. O psicólogo ele precisa fazer um curso de pós-graduação em terapia sexual. O médico também, então isso é importante as pessoas saberem que um psicólogo de uma faculdade normal geralmente tem uma disciplina, quando tem, na minha época nem tinha nenhuma disciplina de sexualidade. Algumas faculdades eu sei que tem uma disciplina, uma optativa, mas não uma formação. O psicólogo não sai formado em terapeuta sexual. E a gente não tem um curso de sexualidade, assim, uma graduação, não é um curso de graduação. O que eu acho que se fosse um curso de graduação ia ser sensacional, né? Daria para ter um curso de graduação só de sexualidade. Eu fiz 3 anos em São Paulo, na SBRASH, com a Faculdade de Medicina do ABC, que é a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, na época, junto com a Faculdade de Medicina do ABC. 3 anos indo para São Paulo, fazendo essa especialização em sexualidade. Então, isso é muito importante, que as pessoas não têm essas informações, de saber que existem profissionais especializados nessa área para poder fazer o melhor trabalho, como é o seu caso também, especializado nessa área de fisioterapia pélvica, né? O que eu gosto muito de dizer para as pessoas que elas adquirem produtos online, ou aprendem apenas no Google, né? Eu sempre gosto de dizer para elas assim, olha, não precisa nem tanto, você bota um espelho na frente, né? Usa sua mão, usa seu dedo para você perceber a sua contração perineal. Você pode colocar no espaço que fica entre a vagina e o ânus, ou no homem, no espaço que fica embaixo da bolsa escrotal, que chama-se períneo, e ali você só sentir a sua respiração, você sente ali que você está respirando, você vai ver que a gente respirando tem movimento da região íntima. Isso já só a nossa respiração faz o movimento acontecer. E quando você está ali e começa a trabalhar com a sua respiração e movimentar, fazer uma contração e um relaxamento conduzido, associando a respiração, sem prender o ar, você vai perceber ali com a sua mão e vai gerar essa consciência corporal. Então, o espelho ajuda, a sua mão ajuda, tudo isso é importante para você trabalhar a sua consciência corporal. Eu gosto muito de utilizar o espelho e as mãos para as pessoas aprenderem. Não precisa de muita coisa, não, sabe? Assim, agora eu não posso ir num especialista. Então, pega o espelhinho aí na sua casa, no banheiro, né? Coloca a sua mão ali, estuda essa área, conhece a sua região genital, vê a cor, né? Vê a textura, vê as nuances de cores que tem na região da intimidade. Isso é fantástico, isso é um aprendizado que muitas mulheres não fazem. O homem tem um órgão externo, é visível para ele, né? Então, para eles é mais fácil, mais consciente deles perceberem a sua região íntima. Agora, a mulher precisa desse aprendizado. Até porque os órgãos masculinos são para fora, né? Então, eles estão sempre ali em contato. O ato masturbatório para eles é mais fácil. Tudo é mais fácil para o homem, porque isso foi incentivado a vida inteira, né? E para a mulher é sempre proibido, cruza as pernas, fecha as pernas, tudo é proibido. Eu tenho tido acesso, assim, sempre eu estou procurando alguma pesquisa, e eu estava lendo uma pesquisa esses dias, de um desses centros aí de pesquisa do Brasil, falando que 78,8% da população está insatisfeita com a sexualidade. Mas o que nós estamos fazendo por isso, né? Se a gente não está satisfeito com o corpo, a gente busca uma academia, a gente vai num nutricionista, mas muitas vezes a gente não está satisfeito com a nossa vida sexual e a gente fica deixando o tempo passar. E eu acho que isso a gente vai deixando a vida passar, né? E quando a gente deixa a vida passar,
a gente vai deixando a nossa felicidade passar, porque sexualidade, gente, esse negócio de casar tem muito tempo, a criatividade, ela serve para tudo. Se no seu trabalho você ficar também parado, vai ultrapassar. Então, a gente precisa usar essa criatividade para tudo, procurar ajuda, procurar fazer coisas que podem melhorar a nossa sexualidade. Deixa eu só levantar aqui umas perguntinhas, ver como é que... Aqui está falando que... Como que a ginástica íntima pode contribuir para o período da menopausa? Ai, ótima pergunta. Ótima pergunta. O que acontece na menopausa, né? A gente tem um hormônio chamado estrogênio, que ele, na menopausa, a gente não tem a presença dele. Esse hormônio, ele é responsável por várias coisas, dentre elas, aumentar o sangue na região íntima. Ele é responsável pela capilarização, ou seja, pelos vasos presentes ali. E a presença desse hormônio ajuda com que a gente tenha uma região irrigada de sangue. Quando a gente tem a ausência do estrogênio, a gente começa a apresentar um ressecamento. É comum na menopausa um sintoma de ressecamento. Muitas mulheres têm essa queixa. Quando você começa a fazer o exercício, como eu já disse antes, você consegue melhorar de uma forma... Você força o seu organismo a manter o sangue circulando ali. Então, você melhora bastante essa percepção e a lubrificação. Até porque a lubrificação ela é dependente de fluxo sanguíneo. Então, se você não tem sangue adequado circulante, você pode ter um déficit de lubrificação. Eles estão perguntando, Márcia, se a ginástica íntima pode ajudar quem tem excesso de lubrificação. Essa pergunta já me fizeram várias vezes, né? A gente sabe, não pela literatura científica, tá? A gente sabe que o sangue e o exercício físico são parceiros. A gente precisa do sangue para fazer exercício físico. E na literatura científica, a gente não tem uma informação verídica sobre a redução da lubrificação. Mas o que a gente percebe na prática clínica, tá? Que a mulher consegue normalizar bastante essa questão do excesso de lubrificação que ela tem. Ela consegue melhorar a questão da viscosidade. Então, isso melhora também o excesso. Mas isso não é uma evidência científica, Andréia. Tá? A gente vê isso acontecer na prática clínica, mas a gente não tem isso como evidência para afirmar. A gente sabe no consultório, a gente vê isso, mas a gente não tem ainda estudo com relação a isso. Melhora? A princípio, sim, tá? Pela prática clínica, mas não como evidência. Agora, ainda na menopausa, a gente melhora, além da lubrificação, a gente reduz o risco de atrofia vaginal, que é uma característica que acontece também de desidratação dessa mucosa, e a mulher começa a ter um espessamento da parede da vagina, dor para ter relação na menopausa, por conta dessa desidratação da vagina. Então, o exercício faz com que essa mobilidade, esse colágeno que está ali presente ainda, que ela tenha a remanescente, ainda se mantenha com um grau de movimento e ainda saudável. Então, é muito importante para a mulher na menopausa, é extremamente recomendado que ela faça exercício perineal, sim, que ela faça uma ginástica íntima, que ela tenha um controle importante dessa região. Tem uma pergunta perguntando, então, se pompoarismo é diferente de ginástica íntima. Ela faz parte da ginástica íntima, né? O pompoarismo é uma da parte. Explica para nós melhor aí. Isso aí. O pompoarismo, ele é um conjunto de técnicas que são utilizados durante o ato sexual, né? Só que para você utilizar ele, para você fazer uma manobra que você gere uma sensação de que você está sugando ou bombeando um membro, né, o pênis, ou que você perceba com a sua vagina o pênis de uma forma diferente, que é diferente do entra e sai, você precisa de consciência corporal, você precisa de trabalhar essa contração muscular, porque senão você não vai conseguir fazer isso. Não adianta você só saber a manobra, mas você não vai saber executar. E aí, igual você comprar um carro e não saber dirigir. Então, você precisa saber a contração certa, o relaxamento certo, qual é a intensidade de contração que você vai utilizar. Então, a ginástica íntima, o exercício íntimo, ele
ele antecede o pompoarismo. Ele ensina você a ter controle dessa musculatura. Então, você controla... A fortalecer, a ter controle, Exatamente. a trabalhar, né, essa musculatura, preparar, manter, tudo esse exercício é muito mais do que o pompoarismo. Isso. O pompoarismo você vai pro abraço, né? Tipo assim, você tem um músculo que você sabe fazer um monte com ele. Então, você tem uma vagina que você consegue contrair ela fraquinho, médio e forte. Você consegue relaxar ela rápido, você consegue relaxar ela devagar. Com isso, você faz o pompoarismo que você quiser. Você tem todas as ferramentas na mão. É igual um chefe na cozinha, né? Ele tem todos os temperos e aí ele brinca com os ingredientes. Então, você é o ingrediente, né? Nesse caso. Você consegue, né, trabalhar com músculo sadio. Isso é super importante. Mais do que se prender em manobra sexual, em posição sexual, é você ter controle do teu corpo, né? Eu acho que essa é a cereja do bolo, entendeu? Tem uma pergunta também pedindo ajuda para a dor e tem uma pessoa pedindo ajuda para ejaculação precoce. Gente, nós não vamos conseguir resolver essas questões aqui na live, mas agora vocês já sabem que existem profissionais especializados nisso. Talvez essa questão da dor pode ter alguma questão emocional. Se não tiver, você pode procurar direto. Parece que é uma pessoa que conhece essa área da saúde, pode procurar direto um fisioterapeuta para trabalhar essa questão da cólica, ou você pode procurar um ginecologista e depois ir para o fisioterapeuta. Essa parte da ejaculação precoce, eu acredito que seja importante procurar um terapeuta sexual, um urologista especializado em sexualidade, não é qualquer um também, porque a maioria só vai colocar remédio. E quando você aprende a dominar o seu corpo, porque assim, 99% das questões da ejaculação precoce é parte emocional. Existem remédios que ajudam? Existem, só que eles são temporários, enquanto você está usando e para algumas pessoas. A terapia sexual, junto com a ginástica íntima, você vai conseguir aprender a controlar a sua ejaculação. Exatamente. Você vai conseguir subir morro acima, ficar lá no platô, curtindo, e não evitar. Porque o que as pessoas fazem, né? Eu tenho ejaculação precoce, então eu vou evitar a preliminar, eu vou evitar o fogo, eu vou evitar para poder não ficar excitado e não ejacular. E você está perdendo prazer. Exatamente. Então, assim, eu falo, o que você precisa querer é subir o morro, ficar lá em cima curtindo. Ficar lá em cima sentindo gostoso, sentindo prazer. Não é, Márcia? E quando você tem o controle dessa musculatura, você vai ter o domínio da sua sexualidade. Então, eu acho isso muito importante, fazer esse trabalho junto, procurar um psicólogo, porque geralmente a ejaculação precoce tem muita questão emocional, ansiedade, desempenho, e se eu for rápido, e se ela não gostar, e se ela não tiver prazer, esses e se gera uma ansiedade, a ansiedade gera uma mudança química que gera essa mudança fisiológica. Então, é um contexto. Também não adianta querer só fazer exercício, que também não vai resolver, é um conjunto, né? Por isso que é um trabalho multidisciplinar. Eu trabalhei minha vida inteira com médicos, e tem fisioterapeutas, tudo que vai acompanhando quando faz esse trabalho em conjunto, que eu acho isso que é fundamental, fazer esse trabalho em conjunto. Com certeza. Até, inclusive, no aspecto da dor, porque a dor tem uma questão psicológica muito grande. A dor no sexo, ela coloca a mulher numa posição de muita fragilidade, né? A mulher não acha que ela é normal ou que ela tem algum defeito, que ela não veio preparada para o sexo não é para ela. Às vezes tem uma história de algum trauma, alguma experiência ruim, ou várias, ou todas as experiências ruins. Então, ou a mulher tem uma doença de base, uma disfunção de base, já tem aquilo desde sempre, só que aquilo que causa um impacto emocional. Não tem como você achar que nada vai te trazer impacto emocional. Tudo afeta nosso psicológico. Então, assim, não tem como fugir da terapia. Isso realmente... Isso é muito importante. Márcia, nós temos 10 minutinhos, está chegando um monte de perguntas, eu vou ter que escolher, gente, algumas perguntas, e para a gente ir fechando, se você tiver uma dica, enquanto eu olho as perguntas, para ver se dá para responder mais alguma, para você falar alguma dica, alguma coisa que você possa dar para essas pessoas que não vão prejudicar elas. Sim, então... O que a gente pode fazer? Até para quem perguntou sobre a dor, para a ejaculação precoce, para quem quer fazer isso que você falou, Andréia, que é elevar o corpo ao prazer, sem a preocupação de chegar ao orgasmo, sem a questão de chegar lá, porque chegar lá é o final da festa. O gostoso é curtir, ficar lá em cima, curtindo. E quando chegou o orgasmo, acabou a graça, né? Ele é o encerramento.
Então, aquela música com o final do DJ, a saideira, qualquer coisa nesse sentido. Mas bom é ficar na brincadeira, né? Eu também acho. Isso é tudo de bom. E aí, o que acontece? Você tem esse controle. Para você ter isso, para você ter essa consciência desse trabalho, você precisa ir percebendo o seu corpo, como ele funciona. Como eu falei, com a respiração é fundamental. Geralmente, quando as pessoas começam a fazer os exercícios íntimos, elas prendem o ar, elas fazem uma apneia. E isso é extremamente prejudicial para o assoalho pélvico. Porque enquanto a gente está aqui na vida normal, conversando, o músculo da minha respiração, que é o meu diafragma, ele está se mexendo. E na hora que ele se mexe, ele empurra tudo aquilo que eu tenho no meu abdômen em direção aonde? A região perineal. E aí a região perineal também se movimenta. Quando isso está acontecendo, isso é a vida normal. Na hora do sexo, se você prende a respiração para fazer um exercício, você não vai conseguir fazer o exercício na hora do sexo. Porque você precisa de movimento. E você não vai nutrir esses tecidos. Então, usar a respiração para trabalhar essa consciência corporal. É claro, tem dicas super simples de exercícios, né? De você colocar o dedo, de você perceber a contração. E principalmente de perceber o relaxamento. Porque tão importante quanto saber ativar o músculo é deixar ele retornar à posição de repouso. Porque senão a gente fica com a musculatura sem fluidez. E aí ela não fica forte. O grande segredo de fortalecer o músculo é saber contrair e saber relaxar. Isso aí você foca nisso na hora que você estiver trabalhando. Ah, a Márcia falou que eu tenho que aprender a relaxar. Respirar, relaxar, eu trabalho tudo isso. É o beabá, né? Respiração é o beabá. É o beabá. As pessoas estão aqui. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu quero terminar com ela. Por quê? Porque ela está falando o seguinte: se o pompoarismo ajuda a pessoa a chegar ao orgasmo no tempo da mulher, porque as pessoas se preocupam porque a mulher demora mais para chegar ao orgasmo. Gente, nós somos mulheres, nós somos fogão a lenha. A gente curte, a gente tem muito mais capacidade, a gente não tem que querer acelerar isso para acompanhar o homem. A mulher tem multi-orgasmo, nós vamos conversar sobre uma live só sobre isso, porque assim, a mulher tem a capacidade para ter mais de um orgasmo. Se você quiser chegar rápido, para chegar junto, vai acabar a festa, como a Márcia acabou de falar. Verdade. Então, quando você desenvolve essa musculatura, e o pompoarismo, a ginástica rítmica pode ajudar, sim, a facilitar essa intensidade aí do prazer, do orgasmo, dessa consciência corporal. Mas não queiram chegar rápido, porque tem que ser mais rápido, porque demora muito. Gente, curte. Para curtir, para sentir. O sexo tântrico, eles passam 24 horas fazendo amor sem ejacular, porque eles acreditam que a ejaculação é um desperdício de energia. Então, eles chegam ao orgasmo sem ejacular. O homem não ejacula porque é uma filosofia hindu. Foi por isso que nós fomos estudar o sexo tântrico, para poder descobrir como que eles conseguiam controlar 24 horas, namorar e não ejacular. Então, a gente aprendeu com os hindus a esse estudo de como controlar a ejaculação. Então, assim, eles querem namorar muito, eles querem viver muito, e a gente querendo acelerar. Então, assim, a ginástica índica vai ajudar, sim, a você chegar ao orgasmo, é por causa dessa consciência corporal. Não é isso, Márcia? Nós temos aí 5 minutinhos para fechar e dar aí o nosso recadinho final. Pode dar aí seu recadinho final. É exatamente isso, André, você falou super bem, porque a gente tem uma pressa muito grande em chegar lá. Por que querer chegar ao orgasmo tão rápido? Se o gostoso é você estar ali com o seu amor, com aquela pessoa que você está tendo a sexualidade, vivendo aquele momento, com o seu parceiro, sua parceira, você está ali curtindo aquilo ali. Por que essa preocupação? O orgasmo, ele acontece. A gente não faz acontecer, ele brota. Só que tem você que permitir ele fluir pelo corpo, né? Ele flui. E se você pode permitir que isso ocorra sem ficar preocupada com o tempo, com a pressão disso, isso é maravilhoso. E claro, se você faz algo que faz com que você perceba mais, a gente hoje na ciência fala muito em neuroplasticidade, em plasticidade neuronal. O que a gente, quando faz um exercício, a gente consegue fazer com um tecido, né? A gente aumenta muito a sensibilidade, porque a gente trabalha com essa questão da plasticidade, né? Você estimular as células nervosas a perceberem aquilo ali. Então, você fica com o corpo mais ativo. E aí, você fica com mais facilidade de atingir o seu prazer.
cada vez melhor, cada vez mais. É claro que as dificuldades de orgasmo, as mulheres que têm dificuldade de atingir o orgasmo, existe um trabalho muito importante na terapia sexual, né, feito pela sexologia, pela sexóloga, a Andrea sabe disso muito melhor do que eu, que é voltado para essa questão da compreensão do que aquilo representa para você. E a ginástica te ajuda, o pompoarismo te ajuda, o exercício te ajuda, são ferramentas. Mas é muito importante você também tirar essas travas, né, Andréia? Isso aí é a área muito dominante da sexualidade. E é interessante porque essa preocupação é porque às vezes o parceiro é rápido. Em vez do parceiro buscar uma ajuda, ele põe a culpa que ela demora demais. Então, assim, existe ajuda, gente, tanto para quem tem ejaculação rápida, agora, você tem que se permitir para o prazer vir. Porque muitas vezes, por exemplo, agora mesmo estava falando, a mulher também é culpada da ejaculação ser rápida? Depende se você cobrar, se você pressionar, você pode contribuir com a ansiedade do parceiro. Gente, se a gente está junto, é junto para tudo. Se um dos dois tem uma disfunção, se existe uma inadequação no casal, se um gosta muito de fazer sexo, o outro gosta menos, tem que haver um diálogo. Se não está bom, está rápido demais, precisa ter um diálogo. É mais fácil culpar o outro, mas a gente precisa olhar para nós. Porque o que é ideal? Você ter o controle de quando você vai ejacular. Você conseguir segurar, você mudar, às vezes, um pouco essa movimentação, trazer um pouco mais lento. Mas isso é só paliativo, você precisa olhar para isso. Olhar a ansiedade, olhar se você tem essa ejaculação rápida, porque o ideal é que vocês possam namorar o mais tempo possível, como a Márcia falou, brincar. E isso realmente faz muita diferença. Você quer deixar alguma palavrinha final aí? Nós estamos com 2 minutinhos. Andréia, olha, eu vou aproveitar... 2, 3 minutinhos, mais ou menos. Eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite, para dizer que eu me senti muito honrada em participar aqui desse trabalho lindo que você faz, porque a gente precisa muito de desenvolver uma sexualidade saudável, né? O sexo é uma das bases muito importantes da nossa vida, nossa vida relacional. Então, a gente precisa dessa plenitude. Eu vou fazer uso da sua palavra, da palavra do seu trabalho, né, para que a gente seja feliz em vários aspectos da vida. É muito comum no meu trabalho, por exemplo, quando eu trato sexualidade, eu percebo que quando às vezes você trata uma coisa, a mulher melhora o aspecto profissional, ela melhora a relação dela com a família inteira, pai, mãe, porque a sexualidade tem um impacto muito grande. Então, você parar, se dedicar um momento da sua vida a cuidar disso é fundamental, do ponto de vista dos exercícios, da ativação muscular, do pompoarismo. Eu sugiro a todo mundo que aprenda muito, que estude muito, que leia tudo, mas que seja sempre muito crítico, que não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe. É tudo muito estudo, muito trabalho, mas você não desista. Porque também não é impossível, não é uma coisa difícil. Não é difícil, mas também não tem fórmula mágica. Assim, você não vai fazer um cursinho com certeza. 2 horas e vai ficar conseguir um trabalho que é milenar. O pompoarismo é uma arte milenar. Uma arte milenar. E é muito interessante isso, porque assim, se você não fizer a sua parte, se você não perceber que tem que partir de você, partir dessa comunicação com o seu par, partir de você olhar para você mesmo. Vocês lembram dos pilares? Autoconhecimento, preparação desse corpo em todos os sentidos para poder ter essa plenitude, comunicação com o parceiro, beijo, fantasia, tudo isso é fundamental para que você tenha uma plenitude sexual. Então, assim, a cada live nós vamos tentar buscar entender melhor esses pilares, trazendo profissionais aqui para que vocês parem para olhar para vocês mesmos, para que vocês parem para se enxergarem, para se perceberem, e para buscarem essa plenitude. O que eu quero pedir para vocês, gente, aproveitar esse momento que nós estamos com um pico aí, para que vocês participem ao vivo, porque isso é um estimulante para o profissional que está aqui. Não fiquem só, às vezes, deixando para ver depois, estejam sempre aqui ao vivo, nos prestigiando, porque isso aqui foi feito para vocês. Se estiverem gostando, aperte o coraçãozinho, porque isso lá no Instagram, coraçãozinho, vocês mandarem aviãozinho, tudo isso conta ponto para essa live rodar mais, chegar a mais pessoas. Então, quanto mais vocês apertam os coraçãozinhos, quanto mais vocês mandam aviãozinhos,
mais as pessoas vão receber essa live mais tarde. Então, ela vai rodar muito mais, porque isso mostra que vocês gostaram da live. Para nós também é um feedback, porque como a gente não consegue estar com vocês aí falando tete a tete, a gente não consegue saber se vocês estão gostando. Eu quero pedir para todos que estão ao vivo, me mandem no meu particular temas que vocês gostariam de ter aqui, tipo de profissionais, porque isso me ajuda a trazer para vocês o que vocês estão esperando. Então, expectativa com realização, e não expectativa com frustração, né? Porque quando a gente quer uma coisa e não consegue, a gente frustra. Então, eu quero trazer para vocês o máximo de conhecimento possível para que vocês possam encontrar dentro de vocês, chegar como eu cheguei aos 20 anos de casado, tendo desejo, tendo uma vida sexual legal, tendo um casamento legal. É possível, gente. Eu sempre falei para vocês, eu sou fora da caixa, eu gosto e eu acredito, eu não deixo ninguém ditar como é que vai ser minha vida, como é que vai ser meu casamento, como é que vai ser minha rotina. Ah, todo casamento cai na rotina, todo sexo fica ruim. Gente, isso não existe. Vai ficar ruim se você permitir que isso fique ruim. Então, a da minha vida, eu sei o que eu posso fazer e eu vou fazer. E eu quero que cada um de vocês assumam a responsabilidade pela vida de vocês, pelo relacionamento de vocês, pelo corpo de vocês. E se precisarem de ajuda, busquem a ajuda certa. Busquem o profissional especializado, porque isso faz muita diferença nos resultados. Quem me conhece sabe que a gente faz um trabalho muito sério. Então, para mim, isso é fundamental. Eu estudo dia e noite para trazer para vocês o melhor para vocês. Eu quero agradecer a presença. Para mim, foi um prazer. Se você quiser voltar, com certeza nós vamos pensar em outros temas para você voltar contribuindo com a gente. Quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, ao vivo, essa 1 hora. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer para mim estar aqui, 9 horas da noite, no meu consultório, dedicando esse tempo para levar informação para vocês. Muito obrigada, Márcia. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Já vai cair a live. Um beijo, um beijo. Beijo para vocês. Muito obrigada. 1, 2, 3, 4 para a família voceniana.